Terça-feira, 7 de fevereiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Novos acordos vão ampliar comércio entre Brasil e Argentina. Ao receber o presidente argentino Michel Temer, defendeu atos concretos para fortalecer a economia dos dois países. É tempo de ampliar o comércio, ampliar os investimentos, ampliar oportunidades para argentinos e brasileiros, já que a esta altura não há tabus na relação Brasil-Argentina. E você ainda vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Novo sistema vai facilitar e agilizar o repasse de verbas da saúde para estados e municípios. Em Sergipe, obras do aeroporto da BR-101 vão ser retomadas. Paulo La Sálvia. Obras vão trazer benefícios para a população e melhorias para o turismo no estado. E atenção, na matéria especial sobre a reforma da Previdência, vamos explicar as principais propostas do governo para a aposentadoria. A Voz do Brasil na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Os governos brasileiro e argentino deram mais um passo na relação histórica de parceria. Depois de Temer ir até a Argentina em outubro do ano passado, hoje foi a vez do presidente argentino Maurício Macri vir até o Brasil. Os presidentes conversaram sobre a situação, ou melhor, a atuação dos países no Mercosul, acordos internacionais e também assinaram acordos para ampliar as relações comerciais, a defesa de fronteiras e a cooperação diplomática. No Palácio do Planalto, os presidentes Michel Temer e Maurício Macri assinaram o Plano de Ação Brasil e Argentina para dinamizar a economia entre os dois países. A ideia é organizar reuniões periódicas e trocar informações sobre os dois mercados. Também envolve a realização de missões comerciais entre os dois países, a participação em feiras internacionais e a promoção de contatos entre empresários. Os dois presidentes também assinaram uma carta ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para a criação de uma agência que possa melhorar regras sanitárias e fitossanitárias e facilitar, por exemplo, a exportação e importação de alimentos como carnes, doces e queijos. Para o presidente Michel Temer, Brasil e Argentina têm desafios semelhantes: urgência do crescimento econômico e na geração de empregos. Por isso é fundamental ações concretas para ampliar o comércio e os investimentos entre os países. Diante de um mundo de tantas e tamanhas incertezas, a resposta do Brasil e da Argentina, como fruto desse encontro, é mais e mais cooperação e integração. A visita do presidente Maurício Macri também foi uma oportunidade de reforçar a importância do Mercosul e fortalecer alianças com a União Europeia e o México. O presidente argentino aproveitou para dizer que a rivalidade fica só no futebol. Brasil e Argentina têm de ser sócios, trabalhar em conjunto. Que temos muito por compartilhar, muito por intercambiar e que a rivalidade la dejemos para o deporte, especialmente para o futebol. Os presidentes também assinaram um acordo para ampliar a segurança nas fronteiras e uma cooperação em defesa civil nessa região, para que profissionais como os bombeiros atravessem de um país para o outro para atender a população. Com a colaboração de Mara Kenup, reportagem Jackson II. A Argentina é o principal parceiro comercial do Brasil na América Latina e o terceiro no mundo. E a relação vai além das trocas comerciais. O maior número de turistas que visitam o Brasil vem da Argentina, ao mesmo tempo que nós, os brasileiros, também somos os principais turistas de lá. Se no futebol Brasil e Argentina são só rivalidade, nas áreas comerciais, culturais e turísticas possuem boas relações. Quem nunca ouviu falar em bife de chorizo ou orro de bife, tradicionais pratos dos hermanos? Há mais de 10 anos, o advogado Thiago Boita Laude abriu um restaurante de comida argentina em Brasília. Hoje já são 11 funcionários e as iguarias fazem sucesso entre a clientela. Creio que tanto os argentinos que vêm ao Brasil como os brasileiros que vão à Argentina saboreiam uma culinária do outro de forma muito íntegra. E não vejo nenhum tipo de rivalidade no que diz respeito à parte da culinária. É no
comércio que está um dos pontos mais fortes entre as duas nações. Só no ano passado, a balança comercial entre Brasil e Argentina chegou a 22 bilhões e meio de dólares. O país vizinho foi o terceiro principal destino das exportações brasileiras e o quarto mercado de nossas importações. Para o professor de Relações Internacionais João Paulo Araújo, a boa relação entre os dois países é fundamental para o Mercosul. A manutenção da estrutura do Mercosul ainda depende da relevância e importância desses dois estados. Então, o Mercosul ele é fortemente dependente de uma boa relação entre Brasil e Argentina para que se mantenham as estruturas institucionais. Outro ponto forte em comum entre os dois países é o turismo. A maior quantidade de turistas estrangeiros que recebemos vem do país vizinho. Segundo dados do Ministério do Turismo, em 2016, ano das Olimpíadas, mais de 2 milhões e 100 mil argentinos entraram no Brasil. A Argentina também é o nosso destino preferido, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Reportagem Ney Pereira. Dinheiro mais rápido para a saúde de estados e municípios. O Ministério da Saúde modernizou o sistema e anunciou hoje o projeto SUS Legal para agilizar o repasse de verbas. No ano passado, quase 6 bilhões de reais deixaram de ser repassados. É que o modelo anterior dificultava as transferências. Agora não, agora ficou mais ágil e com maior fiscalização. Para garantir o uso correto do dinheiro, municípios e estados vão ter que andar na linha e prestar contas a cada 2 meses. O repasse de recursos antes era feito em 6 modalidades que se dividiam em temas, como, por exemplo, o bloco da atenção básica, que envolve programas como Saúde da Família. Agora, as transferências federais vão ter apenas 2 modalidades, custeio e investimento. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, ressalta que as prefeituras vão ter mais autonomia para agir. É um grande avanço para que a saúde esteja, de fato, atendendo em cada local do Brasil a necessidade daquela população. Portanto, não há nenhum risco. Pelo contrário, aumentou muito a transparência e a fiscalização. O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Guimarães Junqueira, explica que os estados e municípios vão ter mais liberdade para investir em diferentes setores. Nós vamos avançar na construção do Sistema Único de Saúde, evitando que recursos fiquem parados em determinadas contas, sendo que há necessidade em outras áreas dentro do município. Outra medida anunciada pelo Ministério da Saúde é a mudança no repasse para construções ou reformas. A partir de agora, vai ser feito em parcela única para dar agilidade às obras. Para João Gabardo dos Reis, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a nova regra vai trazer mais segurança aos municípios. Vai dar uma agilidade maior nessa obra e nós vamos evitar essa quantidade imensa de obras que começam e não terminam. Para garantir o bom uso dos recursos, a fiscalização vai ser mais rígida. O município, para receber o dinheiro, precisa cadastrar o projeto com prazo de cada etapa da obra e os contratos com as empreiteiras. Reportagem Gabriela Noronha. E o Brasil começa a vencer a guerra contra a febre amarela. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou hoje que o país está controlando a doença e agradeceu o empenho dos prefeitos no aumento da vacinação. Nós estamos controlando a febre amarela, há uma regularidade muito boa na vacinação. Quero agradecer os prefeitos que estão muito empenhados em ampliar a cobertura. As vacinas estão disponíveis, entregues, e nós esperamos que com o aumento da cobertura vacinal, naturalmente caiam as notificações de novos casos. E estamos satisfeitos com os resultados que estamos colhendo desse esforço conjunto. E para auxiliar nas ações de emergência, a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, anunciou hoje R$1 milhão para 11 municípios em Minas Gerais, com situação de emergência de febre amarela. Eles treinam e treinam, se machucam, voltam a treinar, se lesionam. E mesmo assim, estão treinando. Ser um atleta profissional é estar acostumado com lesões. Uma luta diária para vencer as dores físicas na busca por medalhas. E para ter um acompanhamento especializado a partir de agora, esses atletas vão contar com um centro de atendimento especializado em trauma do esporte. Esse lugar, só eles, vai ter médicos e profissionais especializados em medicina do esporte. Um atendimento gratuito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O
espaço de reabilitação, todo voltado para recuperar atletas e para-atletas lesionados. O Centro de Atendimento Especializado em Trauma do Esporte vai contar com atendimento multidisciplinar e de especialistas em medicina do esporte. A iniciativa do SUS, o Sistema Único de Saúde, é mais um legado das Olimpíadas, que se concretiza em parceria com o INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. O coordenador do novo centro, João Grangeiro, fala da importância de ter um lugar especializado em medicina do esporte. Muitas vezes a gente sabe das dificuldades que existem de realmente terem acesso a especialistas, e eu acho que, sem dúvida alguma, isso vai ser, sim, um legado absolutamente importante para um país que se propôs a fazer os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e o fizeram muito bem. Além de tratar atletas e para-atletas de alto rendimento, o centro quer ajudar na formação de novos esportistas, especialmente aqueles que não têm condições de pagar por um plano de saúde. A ideia é fazer um convênio com organizações não governamentais e associações. O diretor-geral do INTO, Cristiane Sinelli, explica como participar. Pode ser no interior do Brasil, no Acre, em Rondônia, aonde for, o INTO vai estar aberto. O atleta paralímpico Caio Ribeiro, bronze na canoagem, fala da importância do novo centro na luta dos esportistas em busca de medalhas. Tendo um acompanhamento dos médicos especializados nessa área faz importância para a gente poder durar um pouquinho mais também, né? O lutador de MMA, José Aldo, comemora. Para ele, o centro de reabilitação chegou em boa hora. Ter esse apoio, ter um projeto desse, a gente tem uma segurança que poder nos ajudar quando precisar é ótimo. O Centro de Atendimento Especializado em Trauma do Esporte já começou a funcionar. A partir da próxima semana, entidades interessadas devem acessar www.into.saude.gov.br para se associar. Reportagem Natália Mello. Sergipe vai receber recursos do governo para retomar as obras da BR-101 e da pista do aeroporto da capital Aracaju. A conclusão destas obras vai trazer desenvolvimento para a população e fortalecer o turismo do estado. Na modernização da pista do aeroporto de Aracaju, faltam menos de 20% para a obra ser concluída. E a duplicação da BR-101 entre o município sergipano de Propiá e o município alagoano de Capela, uma extensão de pouco mais de 40 quilômetros. O ministro dos Transportes, Maurício Quintela Lessa, apresentou um orçamento para a retomada da BR no estado. Nós temos no OGU desse ano 81 milhões de reais, o que dá para tocar a obra com tranquilidade. O governador de Sergipe, Jackson Barreto, disse que as obras são importantes para o turismo no estado. O próximo passo vai ser o novo terminal de passageiros do aeroporto de Aracaju. Podemos começar essa obra, graças a Deus, da estação. A Infraero está fazendo as demandas junto ao governo do estado, as coisas estão bastante avançadas. O presidente Michel Temer falou sobre a importância das obras para o estado de Sergipe e afirmou que o anúncio de hoje e de outras obras pelo país está sendo possível porque o governo tem administrado o dinheiro público de forma responsável. Nós estamos a todo momento fazendo solenidades para dizer agora é 101, agora é o aeroporto, agora é isto e mais aquilo. Volto a dizer, sem embargo das dificuldades naturais que estamos enfrentando. Mas isso tudo é fruto de uma política administrativa consequente, responsável. Outra obra que deve ser retomada em Sergipe é a duplicação de uma outra rodovia, a BR-235. Neste caso, o projeto vai ser transferido para a iniciativa privada. Reportagem Paulo La Sálvia. 19h14 no horário brasileiro de verão. Você sabe quais são as mudanças propostas na reforma da Previdência? Daqui a pouquinho vamos explicar os principais pontos que estão em discussão. Não saia daí. E começaram hoje as inscrições para os estudantes interessados no financiamento estudantil, o FIES. São 150 mil vagas e os concorrentes devem ficar atentos às exigências do programa para garantir o acesso a uma instituição privada de ensino superior. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem a partir de 2010, tirado pelo menos 450 pontos na média das provas e nota acima de 0 na redação.
Também é necessário ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Os estudantes que quiserem concorrer ao financiamento de curso superior em faculdades privadas podem se inscrever até a próxima sexta-feira na página do programa na internet, que é fiesseleção.mec.gov.br, tudo junto e sem o cedilha. No primeiro semestre de 2017, serão ofertadas 150 mil vagas. O programa vai financiar cursos com valor de mensalidade de até R$ 5.000. O resultado da chamada única e a lista de espera saem na próxima segunda-feira, de acordo com o edital do FIES. Natália Kozlik, para a Voz do Brasil. Você já reparou que em cada forma de empréstimo, que é o financiamento que um banco oferece para a gente, existe uma diferença entre os juros cobrados? E por que isso ocorre? A razão está nos custos e riscos que o banco tem para oferecer cada tipo de crédito. E o Brasil é um dos países em que esse custo, chamado spread bancário, está entre os mais altos do mundo. Por isso, o Banco Central tem discutido e realizado ações para combater isso. A ideia é que com juros menores, mais pessoas possam ter acesso a empréstimos e financiamentos e, com isso, aumentar o consumo para promover o crescimento econômico. Spread bancário. Esse termo técnico explica um conceito importante na economia e que afeta o bolso de muita gente. Ele é a diferença entre o custo que um banco tem para pegar dinheiro e o quanto essa instituição financeira cobra do consumidor em um empréstimo ou financiamento. Dentro dessa margem, além do lucro, o banco também cobre despesas administrativas, impostos e o risco de inadimplência ou não pagamento. É o que explica o economista César Bergo. No mercado financeiro, você tem a pessoa que toma dinheiro emprestado e aquela outra que empresta. Entre elas tem o banco. E o banco então vai cobrar, primeiro, o custo de captação. O que ele pagou lá para o investidor, ele vai cobrar. Segundo, o custo administrativo. Funcionários, luz, água. Depois o lucro do acionista, né? Quanto é que ele pretende de lucro, ele vai colocar dentro desse spread. Ou seja, quem vai pagar sempre é o tomador, né? O banco não vai ter prejuízo nenhum. O governo federal quer reduzir o spread praticado e o custo do crédito no Brasil. E para discutir a questão, o Banco Central reuniu nesta terça-feira o atual presidente, Ilan Goldfein, economistas que também já comandaram um órgão, além do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Uma série de medidas estão sendo adotadas em várias frentes. São ações como a melhoria nas regras para falência e recuperação judicial, o aperfeiçoamento no sistema de cadastro positivo, que reconhece o bom pagador, e o incentivo à inovação tecnológica e às operações por meio eletrônico, para reduzir custos. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, destacou que os efeitos vão ser sentidos ao longo do tempo. Porque a gente acredita que a redução do spread reduz o crédito, mas eu acredito que a eficiência e a produtividade vão fazer também que a nossa taxa estrutural da economia, aquela taxa básica, também possa ser menor no médio e longo prazo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que, ao lado da recuperação e estabilização da economia, através do ajuste fiscal, as iniciativas vão contribuir para aumentar o potencial de crescimento do país. Isso tudo promove um aperfeiçoamento da instituição financeira, da intermediação de uma maneira geral e a consequente redução dos custos de financiamento, em última análise, do spread. O Banco Central anunciou que vai acompanhar e divulgar o indicador mensal do spread bancário no país. Reportagem João Pedro Neto. A produção industrial cresceu em 10 regiões brasileiras em dezembro do ano passado. De acordo com uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o crescimento foi de quase 2,5% quando comparado ao mês anterior. O estado que teve a maior alta foi o Ceará, com mais de 12% de aumento na produção. Na sequência, tiveram destaque os estados do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo. Já em relação ao acumulado dos 12 meses do ano de 2016, a maioria das regiões teve taxas negativas quando comparado a 2015. 19h20 no horário brasileiro de verão. Ontem a gente começou aqui na Voz do Brasil uma série de matérias especiais para explicar por que a reforma da Previdência é tão importante. Com o brasileiro vivendo mais e tendo menos filhos,
No futuro, vamos ter muita gente recebendo e poucos trabalhadores contribuindo. A conta não fecha. Hoje vamos explicar para você algumas das mudanças propostas pelo governo. A ideia é tornar a Previdência sustentável e garantir o pagamento das aposentadorias no futuro. Eu acho que a aposentadoria no Brasil é muito precoce. Hoje, você vê, eu estou com 67 e me acho apto para trabalhar. O sotaque não nega. José Girani é do Rio Grande do Norte, mas foi em Brasília que seguiu a profissão de dentista. Ele defende a reforma da Previdência. Que tem que fazer uma reforma até, viu? A conta não fecha, velho. Não tem condição. O contribuinte é menor do que o que está recebendo. Foi para mudar esta realidade que o governo enviou ao Congresso no fim do ano passado uma proposta de reforma, que, segundo o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, tem a meta de garantir direitos. O principal intuito da reforma da Previdência é justamente manter os benefícios previdenciários. Então a gente está reformando a Previdência porque quer preservar a Previdência. Se a gente não fizer nada, vai ficar numa situação em que a despesa da Previdência vai ficar tão alta que a gente vai ter dificuldade de pagar. Com a reforma, o governo federal pretende estabilizar o nível das despesas e estima economizar em 10 anos 738 bilhões de reais. Outro objetivo, segundo o secretário Marcelo Caetano, é tornar a Previdência mais justa. A gente procura também ter um regime mais igualitário. Então, se você trabalha no legislativo, judiciário, se é político, se é servidor público ou não, as regras ficam iguais para todos. Pela proposta, a igualdade começa pela idade mínima. Tanto homens quanto mulheres só vão se aposentar com 65 anos, o que para o economista da Universidade de Brasília, José Matias Pereira, segue um padrão internacional. E a experiência internacional aponta nesse sentido, caminhar para definir uma idade mínima e caminhar para homogeneizar a idade de homens e mulheres para a aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição para requerer a aposentadoria também sobe de 15 para 25 anos. O menor benefício continua sendo o salário mínimo, atualmente de R$ 937. Já o maior é o limite do INSS, de R$ 5.578, tanto para servidores públicos quanto para trabalhadores da iniciativa privada. Mas, para receber o teto do INSS, são necessários 49 anos de contribuição. O economista da Escola Nacional de Administração Pública, José Luiz Pagnussá, explica como vai funcionar o cálculo. Na aposentadoria, você tem 51% do valor médio das suas contribuições, mais 1% por ano de contribuição. Você teria que trabalhar pelo menos 49 anos para ter 100% do valor da contribuição e tendo isso como um limite máximo. Também foi proposta uma transição para homens com mais de 50 anos e mulheres acima de 45 anos. Para se aposentarem pela regra antiga, vão ter de pagar um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição que faltar, de acordo com o diretor de Assuntos Fiscais e Sociais do Ministério do Planejamento, Arnaldo de Lima. Se a pessoa se aposentaria em um ano nas regras atuais, com a reforma da Previdência, na sua regra de transição, ela terá que se aposentar daqui a 1 ano e meio. É só um esforço adicional para que a gente possa fazer com que o nosso sistema seja cada vez mais forte. Como é uma proposta que muda a Constituição, a reforma da Previdência precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara e no Senado. Reportagem Paulo La Salve. E se você tem dúvidas sobre a reforma da Previdência, pode participar com a gente aqui na Voz do Brasil. E você pode mandar a sua pergunta pelo nosso e-mail voz@ebc.com.br. E tem também o número do nosso WhatsApp. Anote aí, 61998627345. Eu vou repetir, 61998627345. A nossa produção vai buscar a resposta para a sua dúvida, que vai ser respondida pelo governo aqui. Fique ligado. E uma última informação. Por conta da seca prolongada, o governo federal reconheceu a situação de emergência em municípios de Minas Gerais, Bahia e Sergipe. Esse reconhecimento do Ministério da Integração Nacional permite às prefeituras o acesso a recursos federais para socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais. A medida tem validade de 180 dias. Nesse período, os municípios podem, por exemplo, adquirir cestas básicas e renegociar dívidas de agricultores com... Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém processo que levou Justiça Federal em Curitiba a condenar réu no âmbito da Operação Lava Jato. Professor acusado de participar de esquema de bolsas irregulares tem demissão mantida. Internauta é condenado por incitar discriminação em rede social. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido da defesa de João Cláudio Genu, assessor de ex-deputado, para que fosse anulado o processo contra ele no âmbito da Operação Lava Jato. Em dezembro, o ex-assessor foi condenado pela Justiça Federal em Curitiba a 8 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa. Lucas Scherer. A defesa de João Cláudio Genu alegava que o juiz Sérgio Moro, em primeira instância, teria passado por cima da competência do Supremo Tribunal Federal ao autorizar a investigação sobre o ex-assessor. Isso porque o suspeito foi citado em apurações da Procuradoria-Geral da República. O relator dos processos da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, votou por negar o recurso ao considerar que o processo já era de competência de primeira instância a partir de decisão anterior do próprio STF, ou seja, a competência do Supremo Tribunal Federal não havia sido violada. Os fatos relacionados ao reclamante, estou aqui reproduzindo trecho do despacho do ministro Teori, alusivos a possível recebimento de vantagens indevidas, permanecem no juízo da Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba. A decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de negar a anulação do processo de João Cláudio Genu no âmbito da Operação Lava Jato foi unânime. A presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, disse hoje, durante a primeira sessão plenária do CNJ do ano, que, na condição dela de cidadã, quer juízes de excelência para atender à sociedade. A ministra disse que no Brasil temos juízes de excelência, mas que o estudo é sempre necessário. Eu, como cidadã brasileira e não como juíza, eu quero excelentes juízes com formação de excelência, como temos ótimas escolas e ótimas possibilidades, portanto, de fazer com que retorne com a segurança que o cidadão tem que ter. A declaração da ministra Carmen Lúcia foi feita durante o julgamento de um processo sobre o reaproveitamento de um juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele quer ser reintegrado no cargo após estar afastado da função por 25 anos. Professor acusado de participar do esquema de bolsas irregulares tem demissão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao todo, 9 servidores do Instituto Federal do Pará foram demitidos. Fátima Uchoa. Na liminar em mandado de segurança no STJ, o professor pediu que a demissão fosse suspensa para que ele pudesse trabalhar e receber salário até que a corte julgue o caso. O profissional foi demitido em setembro de 2016, depois que a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar opinou pela demissão dos servidores envolvidos no caso de bolsas irregulares. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou que o relatório final da comissão disciplinar listou todos os cheques encontrados sob a responsabilidade do professor. Por isso, o pedido foi negado. Justiça Federal em São Paulo condena internauta que incitou discriminação contra nordestinos, nortistas e cariocas em rede social. Os comentários foram após resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Ana Gouveia. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o homem postou no Facebook 2 manifestações preconceituosas quanto à região dos eleitores. O réu disse que não é preconceituoso e alegou que tudo não passou de um desabafo com a situação política. Mas, ao analisar o caso, a Justiça Federal condenou o homem pela discriminação a prestar serviços à comunidade durante 2 anos e 4 meses e a pagar multa de 2 salários mínimos. Supermercado tem que indenizar cliente por vender produtor com prazo de validade vencido. A cliente notou que o produto já tinha vencido há 8 dias. Michele Chiapa. A Justiça do Distrito Federal considerou que a fotografia da embalagem e o cupom fiscal apresentados pela cliente comprovaram que o produto foi vendido 8 dias depois da validade expirar. Para a juíza que cuidou do caso, a venda de produto vencido afronta os direitos básicos do consumidor e põe em risco a saúde dele. Pelo motivo, o supermercado deve pagar R$2 mil de indenização à consumidora e devolver o valor gasto com o alimento. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova medida provisória que reestrutura a EBC. Violência no Espírito Santo preocupa Rose de Freitas e Ricardo Ferraço. Flecha Ribeiro afirma que é prejudicial à economia do Pará, MP que aumenta a área de Parque Nacional no estado. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Sem policiamento nas ruas, 14 cidades do Espírito Santo vivem uma onda de violência desde o último dia 4. Os policiais militares foram barrados pelos próprios familiares que impedem que eles saiam dos batalhões como forma de protesto por melhores salários e condições de trabalho. Senadores do estado relatam que os criminosos arrombaram e saquearam lojas, realizaram arrastão, queimaram ônibus e deixaram um rastro de mais de 60 assassinatos em 3 dias. Mais informações com a repórter Yara Farias Borges. A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, relatou que a situação está muito complicada, mas ponderou que a categoria reivindica melhores condições de trabalho há 7 anos. Muitas vezes, ressaltou a senadora, para realizar operações, os policiais pagam do seu bolso as despesas de alimentação e transporte. Foi terrível, terrível, coisas que os olhos da gente não estavam nem de perto acostumados a ver. Agora a Força-Tarefa está aqui, a Força Nacional. Eu acho que o movimento realmente prejudicou muito a população, mas tem que olhar os dois lados dela. A segurança pública do nosso estado está nas mãos de quem não está contente com ela. Também representante do Espírito Santo, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB, definiu como grave e delicada a situação no estado. Há um ambiente ainda de muita intimidação, ainda estamos com os serviços públicos funcionando de forma restrita, mas com grande confiança que nós possamos superar todo esse impasse com a Polícia Militar e a Polícia Militar possa retomar o seu papel de guardião da ordem e da lei e possamos trabalhar de forma integrada para superar essa gravíssima crise que vivemos. A Rádio Senado completou 20 anos no dia 29 de janeiro e, para comemorar a data, foi inaugurada agora há pouco a exposição multimídia Rádio Senado 20 anos. A repórter Marcela Cunha está lá no evento e traz as informações ao vivo sobre essa exposição. Boa noite, Marcela. Boa noite, Lia. A Rádio Senado entrou no ar pela primeira vez em 29 de janeiro de 1997. E aqui na exposição estão diversos materiais que ilustram um pouco da trajetória da emissora, painéis com fotos, uma plataforma de áudio para que os visitantes possam ouvir trechos dos principais programas e reportagens da Rádio Senado. Tem também uma exposição de equipamentos antigos e já passaram diversas autoridades aqui na exposição, entre elas o presidente do Senado, o senador Eunice Oliveira, do PMDB do Ceará, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, José Pimentel, do PT do Ceará, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul e outros senadores. A exposição é aqui em Brasília, no espaço Senado Galeria, foi inaugurada hoje e está aberta à visitação até o dia 17 de março. O material comemorativo também pode ser acessado no portal da Rádio Senado em www.senado.leg.br/rádio. Marcela Cunha ao vivo para o Jornal do Senado. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB, advertiu que a medida provisória que aumenta as áreas do Parque Nacional do Rio Novo e da Floresta Nacional do Jamanchim e que cria a área de proteção ambiental do Jamanchim, todas no Pará, vai trazer dificuldades para a economia estadual por restringir a atividade produtiva. Por isso, Flecha Ribeiro anunciou que vai apresentar uma emenda à medida que está em análise em uma comissão formada por senadores e deputados para minimizar os danos à população. É verdade que nessa medida provisória ele resolveu o problema das pessoas que estavam dentro da Flone e que não poderiam produzir. Na APA eles vão poder
manter a sua atividade. Mas ao mesmo tempo em que ele criou essa APA, diminuiu a área branca, aumentando a APA para cima daqueles que não estavam atingidos. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, comemorou a decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que proibiu a sanção do projeto que altera a Lei Geral de Telecomunicações. A proposta foi aprovada no final do ano passado pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional do Senado e agora, de acordo com a decisão do Supremo, a iniciativa deverá ser analisada pelo plenário. A ação que motivou a decisão liminar foi ajuizada por causa do não atendimento de pedido feito por senadores para que a proposta fosse examinada pelo plenário do Senado antes de seguir para a sanção presidencial. De acordo com a explicação de Vanessa Graziotin, a proposta altera de concessão para autorização o regime a ser adotado no setor de telecomunicações e transfere para as companhias que exploram esse serviço um patrimônio público de 100 bilhões de reais. Para a senadora Vanessa Graziotin, a medida é incoerente em um momento em que o governo propõe retirar direitos de trabalhadores e aposentados. Será que é para salvar a Oi, uma empresa até então a gigante das teles, que acumulou nesses últimos anos uma dívida superior a 65 bilhões? Eu pergunto, esse seria um projeto feito sob encomenda para salvar uma empresa privada? Já o relator da proposta na Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que nenhum artigo do projeto prevê perdão de multas nem a transferência de patrimônio público para as empresas privadas que exploram o setor. Segundo Otto Alencar, o texto vem para modernizar a telefonia móvel no Brasil. Eu venho aqui restabelecer a verdade para que não se coloque que se aprovou um projeto aqui que vai oferecer vantagens a telefone, que não é do meu perfil, nunca foi do meu perfil. E eu relatei, aprovei, vou relatar de novo se for indicado e votar a favor para acabar com esse sistema jurássico de telefonia que existe no interior do Pará, no interior da Bahia. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, assegurou que o ministro da Justiça, licenciado Alexandre de Moraes, é totalmente capacitado para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Moraes foi indicado por Michel Temer ao Supremo e, na avaliação de Aloysio Nunes Ferreira, tem excelente formação. Por isso, não procedem as críticas feitas por integrantes do Partido dos Trabalhadores. Seguramente, os nossos amigos do PT simpatizam mais com os black blocs, simpatizam com aqueles que agrediram a polícia militar em São Paulo. Mas o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, ironizou a indicação. Eu tenho a mesma opinião do Alexandre de Moraes. Ele escreveu que quem ocupasse um cargo de ministro no governo não podia ser indicado por uma função dessa natureza. Uma esculhambação, não é nenhuma imoralidade. Na volta aos trabalhos, o plenário aprova a medida provisória que reestrutura a empresa brasileira de comunicação, a EBC. Em visita oficial ao Senado, o presidente da Argentina defende o fortalecimento do Mercosul em tempos de mudanças de interesses comerciais dos Estados Unidos. As informações ao vivo você acompanha com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica. Boa noite, Lia. Por 47 votos favoráveis e 13 contrários, o Senado aprovou a medida provisória que modifica a estrutura da empresa brasileira de comunicação. Sem mencionar valores, o relator, senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, diz que as mudanças vão significar uma economia aos cofres públicos. Segundo ele, hoje a EBC, formada por 3 emissoras de TV e 8 de rádio, além de uma agência de notícias, custa 600 milhões de reais por ano. A ANP acaba com o conselho curador, composto por representantes dos funcionários, governo e da sociedade. O colegiado será substituído por um comitê editorial e de programação, que terá participação de diversas entidades da sociedade. Lazier Martins destacou que haverá uma medição da audiência para verificar a viabilidade da empresa. Temos adotar métodos que tornem uma emissora de audiência, que entre na competição com uma programação qualificada, respeitável, o que hoje a emissora, pelo que me disseram, ainda deixa a desejar. A oposição acusou o governo de transformar uma empresa de comunicação pública em uma estatal de notícias do governo. O líder do PT, senador Humberto Costa de Pernambuco, destacou que a TV Brasil exibe programação infantil, produções nacionais e cobre assuntos ignorados pelas grandes emissoras. Ele questionou a cobrança de audiência de uma empresa sem fins lucrativos.
Se aquele que faz a programação não tem a possibilidade de divulgar a programação e faz uma programação que não desperta na população o interesse, é óbvio que os indicadores de audiência serão baixos. E não é isso que deve medir também a relevância e o papel da comunicação pública. Também nesta terça-feira, o Senado recebeu a visita do presidente da Argentina, Maurício Macri. Ele defendeu maior parceria com o Brasil para fortalecer o Mercosul diante da posição dos Estados Unidos de se isolar comercialmente. Estamos num mundo cheio de desafios e incertezas, mas a melhor maneira de enfrentá-los é transformar as incertezas em oportunidades, fortalecendo o Mercosul. E este ano tem que ser um ano histórico em termos de avanço e integração. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, ressaltou que o Congresso brasileiro está pronto para aprovar novos acordos comerciais. A Argentina contará com essa casa, com o Senado da República, que passam as matérias. Então, nós queremos estreitar, aproximar cada vez mais essa relação pessoal, comercial entre os dois países. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, ressaltou que a indústria brasileira tem condições de fortalecer o Mercosul em busca de parcerias com a União Europeia e outros mercados internacionais. Érica Christian, ao vivo para o Jornal do Senado. Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados alertam sobre o aumento da violência em diversos estados. Relatores das reformas previdenciária e trabalhista antecipam ações. Rodrigo Maia assina ato de criação das comissões das duas reformas. Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reafirmou hoje que a Câmara deve ser protagonista na condução das reformas de que o país precisa, especialmente a previdenciária e a trabalhista. Rodrigo Maia assinou hoje os atos da criação das comissões especiais das duas reformas, mas é necessário que eles sejam lidos em plenário. Após 48 horas, as comissões já podem ser instaladas, com as indicações dos seus integrantes. A Rádio Câmara conversou com os relatores indicados para as duas reformas que deverão tomar os debates na Casa neste primeiro semestre. Acompanhe. Indicado relator da reforma trabalhista, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, vai propor o aumento do prazo do trabalho temporário para 180 dias. A reforma enviada pelo governo eleva o prazo dos atuais 90 dias para 120 dias prorrogáveis por mais 120. O deputado também pretende aprofundar as discussões sobre o trabalho em casa e sobre o trabalho em jornadas móveis. Rogério Marinho é favorável a um dos principais pontos da proposta, a prevalência dos acordos firmados coletivamente sobre o que diz a legislação. Segundo ele, a mudança vai fortalecer os sindicatos. A reforma encaminhada pelo governo prevê a validade do negociado sobre o legislado em relação a 13 pontos, o que tem provocado críticas de sindicatos. A Central Única dos Trabalhadores, por exemplo, afirma que a negociação poderá ser feita com o representante dos trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados. Não seria necessário o apoio sindical. Alguns dos pontos sujeitos a acordo são a jornada de trabalho de 220 horas mensais e os planos de cargos e salários. Rogério Marinho lembra que os direitos como férias, 13º e FGTS não estão na lista. Eu sou favorável porque se a relação entre as partes aponta no sentido de que há necessidade de flexibilizar determinadas situações, como jornada de trabalho e salário, para preservar empregos e desta forma garantir que não se aumente ainda mais o número de desempregados no Brasil, eu vejo isso com absoluto bom senso. Pior é o cenário que nós nos encontramos. O deputado afirma ainda que quer incluir a discussão sobre o trabalho intermitente. É a jornada móvel por hora ou por empreitada, né? Então hoje é uma realidade no mundo inteiro e o Brasil não tem uma legislação a respeito do assunto. É você trabalhar, por exemplo, no final de semana. É você trabalhar, por exemplo, no período noturno e na semana seguinte trabalhar no período diurno. É você ter a possibilidade de ter vários empregadores, não apenas um. Tudo respeitando, evidentemente, os direitos que eu preconizei anteriormente, da proporcionalidade do 13º, do fundo de garantia, das férias, etc. E defende a regulamentação do teletrabalho. Trabalho em casa ou teletrabalho
É necessária uma legislação que agasalhe essa situação com a situação de fato. Pessoas que fazem trabalhos, elaboram pareceres, fazem projetos nas suas residências e depois entregam ao seu empregador. A reforma trabalhista também prorrogou até 2019 o programa que permite às empresas em dificuldades financeiras reduzir a remuneração e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30%, contanto que não sejam demitidos sem justa causa. A comissão especial que vai analisar a reforma trabalhista deve ser instalada nesta quinta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Previdência. A Comissão Especial da Reforma da Previdência também deve ser instalada nesta semana. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS baiano, pretende propor imediatamente uma audiência para avaliar os grandes números do setor. O objetivo principal é verificar de quanto é o déficit e quais são as projeções para o futuro. A repórter Silvia Munhato também conversou com o deputado. Acompanhe a reportagem. Maia explicou que os deputados precisam entender que essa reforma não é uma questão de governo, mas de Estado. Isso porque a Previdência tem impacto sobre várias gerações e a tendência é de menor crescimento da população jovem e de maior expectativa de vida. No Brasil, a Previdência funciona sob o regime de repartição. Não há um cálculo para saber se as contribuições suportam os benefícios futuros. São os trabalhadores da ativa que suportam os benefícios dos atuais aposentados. Em 2016, a diferença entre arrecadação e benefícios foi de 150 bilhões de reais. Mas os críticos à reforma lembram que várias contribuições sociais deveriam custear o sistema, mas são usadas para outros fins. Arthur Oliveira Maia diz que pretende conduzir a relatoria de forma aberta, sem partir de nenhuma ideia fixa sobre o tema. Eu aprendi que quanto menos ideias fixas o relator começa o debate, mais fácil é construir uma linha média que contemple o sentimento médio da casa. Então, eu não tenho por que me posicionar antes de começar os debates. Os debates são justamente para que a gente possa convencer e ser convencido. Mas o relator afirma que alguns fatos evidenciam a necessidade, por exemplo, de fixar uma idade mínima para a aposentadoria. O trabalhador entra no mercado de trabalho com 20 anos e se aposenta aos 30. E depois vive até os 85. Ele contribuiu 30 anos com 28%, eu pago a parte dele do empregador dele, e depois a Previdência pagará a ele 100% do salário dele durante 35 anos. Não há conta que feche. Hoje não há idade mínima no sistema do INSS, mas na prática o fator previdenciário desestimula as aposentadorias precoces, porque reduz o valor de quem se aposenta muito cedo. Pela reforma, a idade mínima seria de 65 anos para qualquer pessoa, o que no caso da servidora pública mulher, eleva a expectativa de aposentadoria em 10 anos. O tempo de contribuição mínimo também aumenta de 15 para 25 anos, mas o benefício integral pelo teto só seria alcançado por quem conseguir contribuir por esse teto durante 49 anos. A reforma também mexe com os benefícios assistenciais e com a pensão por morte. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, espera aprovar a reforma na casa até o final de março. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Política. Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, avalia que não se pode ver o debate político reduzido a uma polarização de uma esquerda com propostas ultrapassadas e, do outro lado, uma direita radical que, segundo ele, defende o corporativismo e não enfrenta as reformas necessárias para o Brasil avançar. Para Daniel Coelho, o grande desafio do país é buscar unidade. Ele lembra que neste ano o Congresso vai debater temas importantes como as reformas da Previdência e tributária. Aquele que ganha 1, 2, 3 salários mínimos com a carteira assinada, a Previdência não quebrou por conta dessa parcela que é a parcela majoritária da população. Quebrou porque existem brasileiros que se acham mais brasileiros que os outros, começando inclusive por coisas que acontecem aqui no Poder Legislativo. Nós temos que quebrar privilégios e fazer com que todos, efetivamente todos, sejam iguais perante a lei. Precisamos fazer e encarar a reforma tributária. Hoje, essa casa já tem uma comissão especial para debater esse tema. Mas essa reforma tem que sair do papel. Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, foi eleito o 4º suplente da mesa diretora da casa. Ao agradecer a confiança dos parlamentares, o deputado esclarece que sua função é contribuir para o bom andamento dos trabalhos legislativos. Meio Ambiente.
Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, esteve em missão oficial na China para conhecer os sistemas de saneamento básico daquele país. De acordo com o deputado, a China utiliza a água do mar após uma filtragem básica para uso de descarga em sanitários. Com base nessa experiência, Hildo Rocha decidiu apresentar um projeto de lei para que as cidades brasileiras do litoral também aproveitem a água do mar nas descargas sanitárias. Para o congressista, a medida vai ajudar a evitar o desperdício de água tratada. A cheia dos rios Juruá e Tarauacá atinge 8 mil famílias no Acre, com mais de 1.000 moradores removidos. Angelim, do PT, registra a liberação pelo governo federal de R$4 milhões em caráter emergencial para apoiar os municípios atingidos. Segundo Angelim, a mobilização deve continuar após as águas baixarem em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Tarauacá. Ele elogia o trabalho realizado pela Defesa Civil, a Polícia Militar e o Exército junto à população. Agricultura. A colheita da uva no Rio Grande do Sul foi aberta oficialmente no último fim de semana na cidade de Monte Belo do Sul. Segundo Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, a projeção da safra 2016-2017 é de aproximadamente 700 milhões de quilos da fruta. Mauro Pereira comemora o aumento na produção e avalia que os vinhos, espumantes e sucos de uva terão uma qualidade excepcional. Para o deputado, esse é o momento ideal de fazer turismo na Serra Gaúcha e visitar os parreirais. Transportes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisará projeto que estabelece a apreensão ou até a cassação da carteira de motorista de quem for flagrado com produtos contrabandeados. A proposta também pune a empresa que transportar, distribuir, armazenar ou comercializar produtos fruto de contrabando, furto ou roubo ou falsificados. Acompanhe mais detalhes na reportagem. Quem for preso em flagrante por prática de contrabando ou receptação terá a carteira de motorista apreendida. Se for condenado, além da pena determinada pela Justiça, o motorista terá a habilitação cassada. A punição está prevista em projeto do deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, que já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. Conforme o substitutivo do relator, deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, o condenado definitivamente pelo crime só poderá requerer nova permissão para dirigir 5 anos após o cumprimento da pena. Para o autor da proposta, Efraim Filho, o projeto é necessário neste momento de crise. O contrabando é um crime extremamente nocivo à nossa economia, financia o crime organizado, deteriora o mercado de trabalho, promove o desemprego, gera risco à saúde e à integridade do consumidor, inibe investimentos, precariza o ambiente de negócios. Então o projeto ele vem nessa linha de ter um combate mais rígido e mais célere. Especialista em direito penal, o advogado Robinson Neves explica que o projeto prevê uma punição administrativa e ressalta seu ponto positivo. Me parecia uma solução boa para o tipo de reprimenda que esse tipo de crime precisam sofrer, sabe? É uma maneira de dificultar muito o cometimento do crime, né? Porque sem o motorista é praticamente impossível fazer qualquer contrabando, enfim, transportar o que é preciso transportar para poder estar cometendo o crime. O texto aprovado prevê ainda a apreensão da habilitação e a suspensão do direito de dirigir no caso de receptação. O projeto também atinge empresas. A baixa da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica será a punição da empresa que transportar, distribuir, armazenar ou comercializar produtos fruto do contrabando, furto ou roubo ou falsificados. Nesses casos, ficará vedada a concessão de registro no CNPJ pelo prazo de 5 anos à empresa que tenha sócios ou administradores em comum com aqueles cujo CNPJ foi baixado. Além disso, estabelecimentos que comercializem cigarros e bebidas alcoólicas deverão afixar advertência escrita alertando para o fato de ser crime a venda de produtos contrabandeados e incentivando a denúncia. O projeto, que prevê a apreensão e a cassação da carteira de motorista para quem for pego fazendo contrabando, será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Segurança Pública. Arnaldo Jordi, do PPS, diz estar preocupado com o aumento da violência no Pará. Ele lamenta o assassinato de um conselheiro tutelar que foi atacado após atender uma ocorrência no município de Tupiranga. Além de uma tropa mais ostensiva nas ruas, Arnaldo Jordi defende um esforço conjunto entre Ministério Público, Poder Judiciário, sociedade civil e policiais no combate à violência do Estado. Zé Geraldo, do PT do Pará, também critica a crise da segurança pública em todo o país. No entendimento do parlamentar, a violência já virou permanente na vida dos brasileiros. Segundo ele, só no final de semana, 36 pessoas foram mortas nas ruas de Belém. Zé Geraldo atribui o aumento da violência ao governo Temer. Ele diz que a paz social está desestabilizada, o desemprego só aumenta e a insatisfação da sociedade gera mais violência nas ruas. Tudo está piorando. Vai buscar um financiamento bancário, é uma burocracia terrível. Vai buscar os programas sociais, os programas estão diminuindo e alguns vão desaparecer. Portanto, a questão da violência no Brasil também, ela vai sendo cada vez maior na medida que há um desequilíbrio social maior e um governo que não tem a competência de ir lidando com esta estrutura policial no Brasil, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, em alguns casos até o próprio Exército precisa agir. Uma chacina deixou 8 jovens mortos no sul da Bahia neste último fim de semana. Preocupado com o aumento da violência no estado, o Dorico Júnior do PV ressalta que 4 deles eram filhos de policiais. O Dorico Júnior presta solidariedade aos familiares das vítimas e cobra da Prefeitura Municipal e dos governos estadual e federal que adotem medidas urgentes relativas à segurança pública. A crise no sistema carcerário do Ceará preocupa Vitor Valim, do PMDB. O deputado considera que a falta de estrutura e de recursos do governo estadual impede uma fiscalização eficaz nos presídios do estado. Vitor Valim diz que facções criminosas ditam as regras nos presídios e comandam rebeliões, inclusive fora das penitenciárias. Para ele, é necessário que o Congresso alivie um pouco a pressão sobre os governos estaduais e tome para si a responsabilidade de elaborar uma legislação eficiente para todos os presídios do país. Deputados do Espírito Santo pedem ao presidente Rodrigo Maia que crie uma comissão externa da Câmara para acompanhar o desenrolar da crise de segurança pública no estado. Sem os policiais nas ruas, o Espírito Santo vive desde sábado uma onda de violência. Ouça mais detalhes na reportagem. Os PMs não estão na rua porque familiares dos policiais impedem a saída de viaturas dos quartéis em várias cidades do estado, reivindicando principalmente reajuste salarial. Para o deputado Givaldo Vieira, do PT Capixaba, que já esteve com representantes do governo, a situação precisa ser acompanhada de perto para garantir que a solução restaure a paz no estado. O Espírito Santo está vivendo o clima dos filmes de Bang Bang, com todo o estado entregue ao caos porque as forças policiais simplesmente, desde sábado, não vão para as ruas. Em todos os municípios do estado. Saques em lojas, aumento de assassinatos, um recorde histórico de homicídios, o povo vivendo uma situação de desespero e nós precisamos de respostas imediatas. Estive com a bancada federal no Ministério da Justiça, reforçando a importância de aumentar o efetivo da Força Nacional anunciada e pedindo que o Exército fosse colocado nas ruas já na data de hoje. E esta comissão de deputados, então, poderia acompanhar todo o processo. Um efetivo das Forças Armadas e 200 agentes da Força Nacional foram destacados para fazer a segurança no estado, e os deputados poderão verificar de que forma essas forças nacionais estão sendo empregadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher. Justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou no último sábado o retorno ao Senado do projeto que estabelece o novo marco regulatório das telecomunicações. A decisão tem como base argumentos da oposição que alegam que a proposta tramitou de forma irregular. Ao lembrar que um dos itens do projeto estabelece um repasse de mais de 100 bilhões de reais para as empresas privadas do setor, Zé Carlos, do PT do Maranhão, avalia a decisão como acertada. Para ele, a proposta não condiz com a realidade econômica do país. Um governo que categoricamente não preza pelos interesses dos trabalhadores. E não preza porque pretende arrecadar e precisa arrecadar mais. Mas ele quer arrecadar tirando o direito dos trabalhadores, como é o caso da nova lei da Previdência. E ao invés de dar contramão disso, ele dá de graça mais de 140 bilhões de reais para a iniciativa privada.
Direitos Humanos. 27 de janeiro é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que foi o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, lembra que o Holocausto é uma das manchas mais terríveis da história da humanidade. Roberto de Lucena destaca o projeto de sua autoria que suspende ou impede relações diplomáticas ou comerciais a países que desrespeitarem o Tratado Internacional dos Direitos Humanos. Por meio do programa Família que Acolhe, Boa Vista investe nos cuidados com a primeira infância. De acordo com Maria Helena, do PSB de Roraima, o programa é uma política pública integral que cuida da criança desde a gestação até os 6 anos de idade. O programa, segundo Maria Helena, garante o acesso dessas crianças à saúde, educação e desenvolvimento social de maneira integrada. Para ela, o cuidado com as crianças na primeira infância é o diferencial de um país. O programa Família que Acolhe, desenvolvido em Boa Vista, e é um programa que vem demonstrando que acolhe a família por inteiro. Incluir a primeira infância como prioridade nas gestões administrativas e nas despesas orçamentárias é um dos grandes desafios a serem enfrentados pelos gestores. Investir na primeira infância é ter a certeza de que teremos um Brasil diferente, soberano. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você. Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.